Amém? Abre comigo em Romanos 4, por favor. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos 4. Eu estou aqui na versão ACF, mas a gente deve percorrer algumas versões aí durante o caminho. Todos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqueles que já estão se tornando de casa, é muito bom ver vocês, viu? Aqueles que já são de casa também, é uma alegria. Romanos 4,16, diz assim a palavra: portanto, é pela fé, fala assim comigo, é pela fé, de novo, é pela fé, para que seja segundo a graça. Isso, ele diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Obrigado, Deus abençoe, filho. No qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Fala assim comigo, Deus, de novo, Deus, dá vida aos mortos. De novo, Deus, dá vida aos mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Fala assim comigo, em esperança, creu contra a esperança. Amém? Tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou, fala assim comigo, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Amém, queridos? Então, as impossibilidades não fizeram com que ele enfraquecesse na fé. Posso ouvir um amém? Então, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não, verso de número 20, não duvidou da promessa de Deus. Fala assim comigo, não duvidou. Isso de novo, não duvidou da promessa de Deus. Amém, queridos? Por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o cumprir. Assim, isso também lhe foi imputado por justiça. Amém, queridos? Então nós vemos aqui nessa história, a história de um homem que foi chamado pai da fé, Abraão. E algo que Deus tem falado muito ao meu espírito, inclusive no devocional do dia de hoje, quem viu, quem ainda não recebe devocional, vou no finalzinho do culto, ou então talvez você tenha entrado como visitante, alguém pegou seu número, e o nosso propósito é esse, poder mandar palavras que edifiquem você. Amém, queridos? Não é ficar perturbando você, não é ficar incomodando você, mas semear a palavra todos os dias. Nós temos esse compromisso com você, amém, queridos? Então Abraão, ele foi um homem que, ele deu passos, ele viveu situações, ele viveu circunstâncias como eu e você vivemos. Circunstâncias que nos desafiam. Posso ouvir um amém? Todos nós temos situações que nos desafiam todos os dias. Todos nós temos situações que realmente chamam, parece que extraem de nós o nosso melhor. E Deus, Ele quer fazer com que a vontade dEle verdadeiramente se cumpra na sua vida e na minha vida. Posso ouvir um amém? Então a fé, ela vai esperar de mim, de você, uma ação. Fala assim comigo, não existe fé. Isso, só os vivos, não existe fé se não houver ação. Então fala assim comigo, fé é ação. Quem não age, não tem fé. Amém, queridos? Então fé é ação.
Tiago capítulo 2, verso de número 18. Vai lá comigo, por favor. Em nome de Jesus. Tiago 2, 18. Olha o que diz a palavra. Ele diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem ação, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas ações ou pelas minhas obras. Quem está comigo aqui, diga amém. Então não adianta eu dizer que eu creio se eu não me movimento. Então a sua movimentação, ela vai apontar para a sua revelação. Aleluia! A sua movimentação aponta para a sua revelação. Então não adianta você achar que você vai conseguir mudar a maneira de se mover se você não mudar a maneira de crer. Deus quer mudar a sua maneira de crer para mudar a sua maneira de se mover. Posso ouvir um amém? Por isso que Deus, Ele fala em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça pedras. Ei, se o meu coração está endurecido, se a minha mentalidade está endurecida, eu preciso submeter a minha mente à palavra de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? A palavra. Porque quando Deus, eu já falei isso para você e eu vou repetir. Quando Deus está insistindo com determinadas verdades na tua vida, é porque a intenção dele é transformar as suas realidades. Então eu e você precisamos dar uma resposta para as verdades que Deus tem insistido na nossa vida. Eu não posso ficar apático, eu não posso ficar apática. Eu creio, né? Um dia, não, meu irmão, minha irmã, eu preciso decidir colocar o pé nas águas. Algumas pessoas falam de Pedro. Mas Pedro afundou, mas ninguém experimentou andar sobre as águas. Então decida experimentar, viver o sobrenatural de Deus. Decida você, se ninguém andou, seja você o primeiro, seja você a primeira a andar, em nome de Jesus. Mas isso não acontece enquanto você permitir a dúvida governar suas ações. Amém, queridos? Então a dúvida não pode ser uma coluna que te sustente, não. Ela precisa ser demolida. Jeremias 1:10, eis que vos escolhi sobre reinos e nações, para derrubar, arrancar, destruir, arruinar, mas para plantar e edificar. Deus quer que você plante, Deus quer que você construa, mas antes disso acontecer, existem estruturas de dúvida no seu coração, estruturas de orgulho que precisam ser demolidas, arruinadas e destruídas, para que a vontade de Deus, as estruturas de Deus, sejam estabelecidas. Você pode aplaudir o nome do Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Então Deus quer nos transferir realidades. Ele quer nos transferir realidades. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios 4:20, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em, fala assim comigo, poder. De novo, poder. O reino de Deus não consiste em palavras. Há quanto tempo você não vê um milagre dentro da tua casa? Há quanto tempo você não vê um milagre na tua família? Há quanto tempo você não vê um milagre? Ei, o reino de Deus não consiste em argumentos.
As pessoas estão cansadas em ir para os cultos e só ver argumentos. Ei, não, querido, o reino de Deus é poder, é transformação, é cura, é libertação. O reino de Deus é isso. Aleluia! O que precisa acontecer quando você une a sua mente, a mente de Cristo, quando você une o seu coração ao coração de Cristo, quando a mensagem e o mensageiro se tornam um só, o milagre acontece, o poder de Deus se manifesta. Quem pode dizer o amém comigo? Aleluia! Romanos 12, verso de número 2. Ele fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ei, o reino de Deus não é um reino de teoria, irmão. Você precisa experimentar. Você precisa experimentar o milagre. Você precisa experimentar novas realidades. Você precisa entrar em lugares que Deus já falou que você entraria. Você precisa acreditar. Ei, coloca o pé em nome de Jesus. Os contratos que você talvez tinha dúvida que pudessem acontecer, eles vão acontecer em nome de Jesus. Ei, a restauração da sua casa que você gostaria, ela vai acontecer em nome de Jesus. Mas não pode ter dúvida no teu coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos, Romanos 12, 1, como sacrifício vivo. Fala assim comigo: sacrifício vivo. De novo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este, fala assim comigo, este é o meu culto racional. Aleluia. Não tem nada na emoção não, irmão. É na fé. A fé fala de uma razão celestial que a razão da terra não consegue compreender. Aleluia! É uma razão celestial. É uma razão que ela não fecha a conta se você for fazer na terra. Não fecha a conta. Não fecha. Aleluia! Transformai-vos pela renovação da mente. Renovação, vou falar de novo, fala assim comigo, renovação. De novo, renovação da mente. A sua mente precisa ser renovada todos os dias. E aí, para isso, fala para a pessoa que está do seu lado: devocional. Fala assim comigo: tem palavra para renovar minha mente todo dia. Aleluia. O seu quarto de oração, o seu momento com o Senhor, o seu momento de busca. Então entra nesse lugar, fala: Deus, porque há uma diferença entre ler e meditar. Ler a palavra, você lê com os seus olhos. Meditar na palavra, você medita com o seu espírito. O que te transforma é aquilo que vem do espírito, não aquilo que vem da sua carne. Posso ouvir um amém? Então eu preciso meditar na palavra, meditar nela, ruminar. Já viu quando o cavalo fica ruminando ali o feno? Aí, ó. E mastiga, 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 mastiga. Você não tem que ter uma revelação todos os dias. Você precisa dar uma resposta para a revelação que você já teve. Posso ouvir um amém? Então Deus, Ele está nos levando para esse lugar. Um lugar de crer, um lugar de acreditar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala assim comigo: para cada nível de transformação da mente, haverá uma medida de experimentação da vontade de Deus. Então, se eu sou mais transformado, eu experimento mais que os outros. Quanto mais transformado na mente você for, mais você vai poder experimentar de Deus. Amém, queridos?
As suas reações falam mais do que as suas iniciativas. A forma como você reage denuncia o nível de transformação que alcançou você. Ouvi um amém? Fala amém comigo. Pergunta para a pessoa que está perto de você, como é que você reage? Isso, pergunta para a pessoa que está atrás ou na frente de você, como é que você reage? A sua reação fala mais de você do que a sua iniciativa. A maneira de você reagir fala mais do que a maneira de você agir. Porque para agir você pensa, para reagir não. Porque a reação fala daquilo que você carrega no seu coração. Eita! Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque, fala assim comigo, porque oração? De novo, porque oração? Porque a mente só pode ser transformada dentro de um novo ambiente. Se você não se reúne coletivamente para orar com a sua igreja, eu quero te dizer algo. A sua oração no quarto é limitada. Porque você é um membro do corpo, você não é igreja. Você faz parte da igreja. Agora, quando eu uno a minha fé com a sua, eu vou unir virtudes que eu tenho com aquelas que eu não tenho, que aqui você tem. E aí há uma medida do Espírito que você carrega que o outro não. Há uma medida de Deus que você tem que o outro não tem. E aí quando nós juntamos as medidas, meu Deus, quando você junta as pedras, você junta as medidas, aí o Cristo é manifesto. Posso ouvir um amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Aleluia. E pensa num campo de batalha que a gente precisa aprender a vencer. É na mente. A fé vem pelo ouvir a palavra, por isso que eu preciso ouvir. Fala assim comigo, eu não conseguirei enxergar enquanto eu não aprender a ouvir. Porque tudo aquilo que você vê é resultado do que você ouve. Seja os outros, seja o seu próprio coração. Aquilo que você enxerga é resultado do que você ouve. Se você ouve a palavra, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar fé. Sabe por quê, queridos? A vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do Espírito. Então a palavra, ela penetra. Aí, Marcos 8, 22, vai lá comigo, por favor. Marcos 8, 22. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, fala assim comigo, tomando o cego pela mão. Quem está entendendo essa palavra? Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Vem cá, Jackson, rapidinho, bem rapidinho. Olha o que o Senhor Jesus ele faz. Havia um cego em Betsaida, que representa cada um de nós. Havia um cego em Betsaida. Esse cego de Betsaida, de Marcos 8, 22, representa cada um de nós. Amém, queridos? Está todo mundo aqui no mesmo entendimento? Aí a palavra fala que esse cego de Betsaida estava dentro de uma aldeia. E Jesus diz que ele era cego. Mas antes de promover o milagre, o Senhor ele fala em Marcos 8, 22, tomou o cego pela mão e tirou o cego do meio da aldeia. Pode ir lá, obrigado, meu amado. Quem está entendendo isso? Entenda algo. Para Deus te dar visão, você precisa entender que Ele quer mudar o seu ambiente.
Ei, Deus quer mudar o seu ambiente. Deixa Ele pegar você pela mão. Deixa Ele tirar você dessa aldeia de incredulidade, essa aldeia de orgulhosos, essa aldeia de mundanos, essa aldeia que somente coopera para que você se afaste dEle. Para enxergar, deixa Ele pegar na tua mão e tirar você da tua aldeia. Deixa Ele mudar as tuas mesas. Deixa Ele te colocar em mesas que vão edificar a tua vida. Homens e mulheres que estão mais próximos de Deus, somente esses podem te levar para perto de Deus. Não adianta querer estar mais perto de Deus ou ficar sendo social com a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós amamos a sua presença aqui, mas aqui não é um clube social, é um lugar de transformação. Aqui é um lugar de transformação, é um quartel-general, porque depois você vai viver a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. É lá que nós vamos ser igreja, é lá que nós vamos representar o Cristo. Uou! Quem está entendendo essa palavra? Porque não adianta. Eu ouço a palavra, eu recebo a palavra, eu participo de uma adoração fantástica, maravilhosa. Aí daqui a pouco eu estou de novo envolvido com pornografia. Daqui a pouco estou envolvido, sabe, com bebedeira. Para com isso, em nome de Jesus. Eia! Jesus está às portas. Jesus está voltando. A gente olha para a natureza exercendo juízo sobre os moradores da terra. Não tem mais tempo para perder. Para de perder tempo com coisa que não edifica. Irmãos, tem gente, eu falo com amor no meu coração, porque Pai, Ele orienta, mas Ele alinha também, amém, queridos? Que se fosse colocar o celular do irmão ali, no Data Show, e colocasse para apresentar aqui as porcariadas que tem dentro, porcariada. Aí a mulher vai mexer. Não mexe não, porque é privado. Privado o quê? Quem decidiu ter vida a dois não tem mais privacidade. Não existe isso. Né, Lanzinho? Não existe. Minha esposa mexe no meu celular a hora que ela quer. Ela tem todas as senhas que ela precisa ter. E aquelas que ela não precisa. E é isso. E se tiver um conteúdo que a minha esposa, nem meus filhos, nem meus pais podem ver, eu nunca deveria estar com aquilo ali. Tem que ter um martelo que esmiuça essas pedras. E esse martelo é a palavra. Deus quer que você entre num lugar de fé. Existem mesas que você não vai poder se sentar mais, se você quer ver Deus trabalhar na sua vida. Que nós estamos vivendo dias em que os limpos estão se limpando cada vez mais e os sujos se sujando cada vez mais. Você não vai deixar de estender a tua mão nem de abraçar quem você precisa abraçar. Você não vai deixar de fazer isso. Mas tem gente que está brincando de igreja, irmão. Tem gente que brinca de igreja.
brinca de Isaías 4, verso 1. O que ele fala aqui? E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Pergunta para a pessoa aqui, quem são essas 7 mulheres? Fala para ela assim, são as 7 igrejas do Apocalipse. Pergunta para ela, quem é esse homem? É Jesus. E fala que as 7 mulheres, as igrejas do Apocalipse, elas lançarão mão de um homem, elas estão tentando lançar mão de um homem. E dizendo para esse homem, ó, nós comeremos o que quisermos. E nos vestiremos do que quisermos. Sabe o que é isso? É aquele cristão que fala assim, não, essa palavra eu recebo. Essa palavra eu não recebo. Cabeça de bagre. Não recebe porque mexe com seus conteúdos. Não recebe porque obriga você a fazer o caminho de volta. Não recebe porque não quer voltar e pedir perdão. Não quer se arrepender, não quer se humilhar. Por isso que não recebe. Mas Deus está esperando você no altar. O noivo continua no altar. Mas haverá um dia que ele não estará mais no altar. Ele continua no altar, contraindo matrimônio, disposto a receber quem queira se casar com ele. Fala assim comigo, fé é ação. De novo, fé é ação. Ação que muda realidades. Deus comissionou você para mudar as realidades da tua casa. Deus acredita que você, uma única pessoa, é suficiente para fazer mudar a história de uma família inteira, de gerações e gerações. Sabe aquela miséria que você não quer que os seus filhos, netos passem mais? Você foi a pessoa que Deus levantou para mudar essa história. Sabe aquela história de pornografia, de adultério, de traições? Deus levantou você para mudar essa história. A igreja, ó igreja minha, noiva minha, amada minha. Você que se esconde no meio dos penhascos, vem para fora, igreja. Desperta, noiva minha, amada minha. Eita, Jesus. É a tua noiva, papai. É a tua noiva. É a tua noiva. São as tuas famílias. São teus filhos, são tuas filhas. Que o Senhor possa implodir toda a base que não é dele. Toda a construção que não foi o Senhor que fez. Toda a construção que não pode levar o nome dele na tua vida. Toda dureza, teimosia de coração, orgulho, obstinação, que isso caia por terra, para que a fé verdadeira e genuína possa gerar milagres na sua vida. Pode aplaudir o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ouvir dia 31 de dezembro, no culto da virada. Eu declaro que nós vamos ouvir muitos testemunhos aqui. Eu declaro muitos testemunhos, eu declaro isso em nome de Jesus. Muitos testemunhos de transformação, de mudança, de prosperidade, de restauração, de cura. Muitos testemunhos. Aleluia! Porque o Senhor, Ele
quer fazer isso na sua vida. Ele deseja fazer isso na sua vida. Posso ouvir um amém? Filipenses 4:8. Fala assim comigo: eu preciso mudar minha mente. Fala assim comigo: mas ninguém muda a mente se não for removido de um ambiente. Existem ambientes que nos contagiam de coragem. Existem ambientes que nos contagiam de fé. Existem ambientes que nos contagiam de amor. Existem ambientes que nos contagiam de graça. Mas existem ambientes que nos contaminam com prostituição, com impureza, com incredulidade, com dúvida. Qual é o ambiente que você se encontra? Deus quer mudar a nossa mente. E sabe qual é o pior? Porque às vezes o ambiente não está do lado de fora. O pior é quando o ambiente, esse ambiente está do lado de dentro. As dúvidas estão do lado de dentro. O orgulho está do lado de dentro. A mentira está do lado de dentro. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ah, Jesus. Fala assim comigo: se há alguma virtude, se há algum louvor, fala para a pessoa que está do seu lado: nisso pensai. Jesus, nisso pensai. Mas fulano fez isso comigo. Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, que ele siga a sua vida. Pai, que ele se arrependa dos seus caminhos maus. Mas eu não vou parar minha vida por causa de uma pedra. Fala assim comigo: eu não vou parar minha vida por causa de uma pedra. Gênesis 28, vai lá comigo, por favor. Barabacotorobalabasai. Gênesis 28, capítulo 28, verso de número 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Fala assim comigo: tomou, só os vivos, tomou uma das pedras daquele lugar e a fez de travesseiro. Fala assim comigo: as pedras não vão me parar, mas vou fazê-las de travesseiro. E aí diz a palavra: e a pôs como travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que sou contigo e te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido na tua vida tudo que tenho te falado. Ele vai cumprir na tua vida tudo o que te falou. Mas eu e você precisamos dar uma resposta àquilo que Ele tem nos falado. Precisamos responder. Verso 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ei, o que é que mostra aqui? Mostra um homem que estava distraído, estava num lugar onde Deus estava presente, mas ele não estava aproveitando daquilo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está presente neste lugar. Então fala para ela assim: então aproveita para reagir de forma diferente e acessar todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Alguém que acreditava um dia que nunca poderia viver o
que eu vivo hoje com a minha casa, com o meu casamento, com os nossos filhos. Alguém que foi resgatado um dia na sacada do 11º andar de um prédio, por causa de uma depressão terrível. Eram 14 horas de choro por dia. A única coisa que eu queria era me livrar de uma dor que parecia que era inacabável. Mas hoje eu entendo que essas marcas que eu tenho, elas servem para curar outras pessoas que estão vivendo isso. Outras pessoas que não conseguem sair desse lugar, e eu também não conseguia sair sozinho. Eu precisei de amigos que me resgatassem naquele lugar. Precisei de amigos que fossem lá me pegar, porque eu estava desgostoso da minha vida. Eu não tenho nem um pouco de vergonha de falar isso, porque eu carrego as marcas. As marcas que eu carrego hoje, elas são marcas de Cristo, porque Cristo me restaurou, me resgatou. Não me sinto nem um pouco melhor que ninguém aqui. Não me sinto mais santo, não me sinto mais crente, não me sinto mais filho. Não, irmão, eu me sinto mais responsável e não deixar você ir para o buraco. Isso eu me sinto mais responsável. Não deixar talvez você ir para um lugar que é muito pior de trazer de volta, muito mais difícil de trazer. Há um nível de fé meu Deus, Espírito Santo, deixa eu falar para você uma coisa. Você já se sentiu em situações que você parecia que não tinha fé para avançar? Quem já se sentiu assim? Eu também já me senti muito assim. Sabe o que aconteceu nesse dia? Eu fui alcançado pelo amor, porque eu não tinha fé para avançar. E o amor me alcançou. O amor me restaurou. Homens falhos como eu e você, mas dispostos a amar e a cuidar, decidiram dar a vida deles para me ver aqui hoje. Nunca que eu imaginava. Quanto que naquela época eu imaginava? Apóstolo, pastor, eu não imaginava nem que eu era filho de Deus, cara. Me achava a pessoa mais indigna. Mais indigna dessa terra. Se renda ao amor, se renda ao Senhor, se renda, se renda, se renda, se renda, se renda. Deixa o Senhor restaurar você, deixa o Senhor conduzir você para realidades sobrenaturais. Não tem nenhum super-homem aqui ministrando para você, tem um homem de carne e osso, todos os dias coloco a minha cara no pó, porque eu falo, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Me ajuda a ser pai, me ajuda a ser marido, me ajuda a cuidar do teu povo, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus, me ajuda. É isso que eu peço a Deus. A minha coragem é fruto de um homem que está debaixo da glória de Deus. Não é porque eu tenho merecimento de alguma coisa. É porque a glória dele me alcançou, o amor dele me alcançou. Que coisas inimagináveis eu tenho visto e vivido hoje. Quando que aquele homem que pensava em tirar sua vida iria imaginar que eu tenho filhos espirituais hoje?
na Europa, no Brasil, no Japão, em um monte de lugar. Eu não imaginava isso, cara. Eu não podia imaginar que Deus faria isso comigo. Deixa eu dizer algo para você. Eu aprendi algo com o Senhor nesse período. A gente vai ativar sua fé, mas eu aprendi algo aqui durante essa minha caminhada, que a fé só existe para governar onde o amor ainda não conseguiu governar. Porque depois que o amor governa, é Ele que vai promover as curas, é Ele que vai promover os milagres, é Ele que vai promover as transformações, é Ele que vai promover tudo. É Ele que vai promover tudo. Deus precisa, Ele deseja mudar nossa mente, nosso coração. Existe um amor que trouxe você aqui. Não foi a nossa habilidade, não foi a nossa capacidade, não foi, eu sei que não foi. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele, tem a ver com a presença dEle, tem a ver com o amor dEle, tem a ver com a bondade dEle, tem a ver com a graça dEle, tem a ver com Ele, tem a ver com Ele, tem a ver com Ele, tem a ver com Ele. Se você não consegue hoje, talvez ter aquela fé que um dia não conseguia, talvez seja o momento para você permitir o amor tomar você. Deixa o amor tomar você. Sai do seu lugar, vem para cá, para o altar, em nome de Jesus.